aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no alto ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que bênção! Temos a oportunidade de estarmos mais um domingo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Gostaria que vocês abrissem agora as suas Bíblias no Salmo de número 2. E eu queria que vocês me ajudassem e que juntos pudéssemos fazer a leitura alternada desse texto, onde eu estarei lendo os versículos ímpares e vocês os versículos pares. O salmista diz assim:
Porque se enfurecem as nações? Porque os povos imaginam coisas vãs. Vamos romper os seus laços. Vamos sacudir de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é o meu filho, hoje eu gerei você. Como a vara de ferro, você as quebrará e as despedaçará como vaso do oleiro. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Bem-aventurados todos aqueles que buscam no Senhor o refúgio. Essa é uma verdade eterna. Essa é uma verdade que foi trazida há alguns milênios atrás e que até hoje reverbera como a segurança que nós precisamos. Nós devemos sim servir ao Senhor com temor e nós devemos nos alegrar nele com todo tremor, porque o Senhor de fato ele é grande. Muitas vezes a gente apenas se acostuma com o fato de que existe Deus. E muitas vezes a gente não se sente impelido a adorá-lo como Deus. E o salmista aqui, ele começa a desvendar essa verdade, mostrando que nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos nos refugiar no Senhor. Nós devemos ter a nossa vida vivida por inteiro diante do Senhor. Não existe outra opção para aqueles cristãos, para os cristãos. Bem-aventurado é aquele que entende, que vive, se refugia e busca ao Senhor em todo o tempo. E o que nós vamos fazer agora é orar ao Senhor, pedindo a Ele a ajuda necessária para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. E como comunidade, eu queria também apresentar alguns pedidos, diante do Senhor, alguns pedidos de oração. Então, que nós juntos nós possamos estar orando agora nesse momento. Vamos orar? Senhor, é na Tua presença, ó Pai, que nós adoramos o Teu nome. É diante de Ti, Senhor Deus, que nós proclamamos que não existe nada melhor do que viver uma vida onde o Senhor é a prioridade. Senhor, nos alegramos, Senhor, como a Tua palavra diz, bem-aventurado, alegres são aqueles que buscam no Senhor o refúgio. E que o Senhor possa ensinar o nosso coração essa verdade eterna. Que nós possamos Te servir, ó Deus, com todo o temor. E que nós possamos nos alegrar no Senhor com todo o tremor. Que nós possamos, Senhor Deus, confiar que o Senhor é o Deus eterno, que onde todas as coisas estão postas diante de Ti, onde não existe nada oculto, ó Pai. Que o nosso coração ele possa se curvar diante de Ti. E é por isso, Deus, que nós apresentamos agora alguns pedidos de oração, Senhor. Porque a oração, Senhor Deus, nada mais é do que levar para Ti, Senhor Deus, aquilo que está no nosso ser, no nosso coração. Pedindo, Senhor Deus, a Tua providência. Nós colocamos na oração, Senhor Deus, a verdade que nós não podemos, Senhor Deus, fazer todas as coisas, apesar do engano do nosso coração. E é por isso, Deus, que nós apresentamos
diante de Ti tantas pessoas, ó Pai, que estão doentes, que estão internados, que estão em casa, Senhor Deus, sem poder vir aqui comparecer à Tua casa. Nós pedimos, Senhor Deus, pela vida de Jerusa, Senhor Deus, que está ali hospitalizada. Deus, que o Senhor possa ser com ela. Da mesma forma, Senhor Deus, a gente pede por Júnior, que esteve aqui, Senhor Deus, mas precisou ir para casa, também doente. A família de Marcelo, Senhor Deus, que está em casa, reclusa, Senhor Deus, também. Ó Pai, que o Senhor possa estar com cada um deles, Senhor Deus, trazendo ali, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, restabelecendo a saúde, ó Pai. Da mesma forma, Senhor Deus, a gente te apresenta o Will, que vem passando, Senhor Deus, ao longo dessas últimas semanas, por uma série de diagnósticos, Senhor Deus, e agora esperamos em Ti que esse último diagnóstico seja o correto. E que o Senhor possa estar com ele, Senhor Deus, durante todo esse período daqui para frente, esse tratamento, Senhor Deus, para que ao final ele também, Senhor Deus, possa estar com sua saúde restabelecida. Que o Senhor possa estar com ele, Senhor Deus, dando força acima de tudo, Senhor Deus, e o discernimento que é necessário. A gente pede, Senhor Deus, também por pessoas que não puderam estar aqui porque estão ausentes, trabalhando, Senhor Deus, voltando de viagem. A gente tem Suane, a gente tem Nelson, do Pai. Que o Senhor possa estar com cada um deles, Senhor Deus, dando o livramento necessário para que logo mais eles possam estar juntos, as suas famílias. E logo mais aqui, mais uma vez, Senhor Deus, e adorando e louvando o Teu nome, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor Deus, também essa semana, o aniversário de Tainá, Senhor Deus, mais um ano de vida que o Senhor concede a ela. Que o Senhor possa concedê-la, Senhor Deus, a sabedoria que vem do alto, discernimento, Senhor Deus, para que ela cada vez mais esteja com vontade de Te servir, Senhor Deus, Te adorar, Senhor Deus, e ser instrumento Teu onde quer que ela esteja. Nós pedimos também, ó Pai, por esse domingo de prova, Senhor Deus, onde algumas pessoas estão fazendo a prova do Enem, que o Senhor possa ser com elas, Senhor Deus. É dessa forma que nós entregamos esses pedidos. Mas Deus, aqui, o que nós pedimos é para que o Senhor possa ser engrandecido no nosso meio. Que o Senhor possa se revelar de forma tremenda, Senhor Deus, aquecendo os nossos corações, a fim de que nós nunca possamos duvidar, Senhor Deus, de que o Senhor tem o controle e rege todas as coisas. Que a Tua presença, Senhor Deus, ela possa estar aqui. E é por isso, ó Pai, que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Diante de Ti, Senhor Deus, o Senhor que conhece o nosso ser, o Senhor que conhece todos os nossos dias, o Senhor que conhece tudo aquilo que é feito, Senhor Deus, seja na frente das pessoas, seja em secreto, seja, Senhor Deus, as coisas que acontecem dentro de nós. Deus, nós pedimos perdão, Senhor Deus, porque é impossível nos achegarmos a Ti, Senhor Deus, quando nós não estamos, Senhor Deus, purificados, quando nós não estamos, Senhor Deus, revestidos pelo sangue de Cristo, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a levar uma vida, Senhor Deus, comprometidos contigo. E que o Senhor possa aqui trabalhar nos nossos corações essa noite. É dessa forma que nós oramos e pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Os montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cor entrar. Me alegro por Te pertencer, levantarei as minhas mãos. O Teu louvor me alcança e me faz louvar-Te. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Vamos juntos cantar o amor de Deus, as misericórdias dele sobre a nossa vida.
teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta. Com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário. Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te Contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam.
Pode sentar. Eu estava vendo essa semana uma matéria que ela foi publicada em 95, muito tempo atrás, na revista Veja, e ela estava falando sobre a mente de um milionário, a mente de uma pessoa rica. E lá ele estava falando sobre você ser rico e você parecer rico. A grande questão que ele estava levantando ali era que para você adquirir riqueza é necessário você demonstrar empenho, é necessário você demonstrar vontade, é necessário você demonstrar a energia, a sua força, o seu conhecimento naquilo. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, que tudo, não apenas riqueza, mas tudo aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida, a gente acaba fazendo isso. A gente acaba depositando naquilo que a gente coloca como prioridade a nossa força, a nossa energia, a nossa vontade, independente do que aquilo requeira de nós. Mas se é aquilo que eu quero, é aquilo que eu vou atrás. E aí, nessa perspectiva, tem muita gente que está em busca do ter, está em busca do adquirir, está em busca de uma estabilidade, de crescimento. E isso não é errado, desde que isso não seja a motivação principal do coração. Porque quando a gente acaba substituindo aquilo que deve ser a prioridade do nosso coração e a gente coloca outras coisas, aquilo que a gente elegeu começa a nos governar, começa a governar o nosso tempo, começa a governar a nossa casa, começa a governar o nosso coração, começa a governar a nossa vida por completo. Isso é o que acontece quando a gente substitui Deus por qualquer coisa. E aí, em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19, tem um texto que é muito interessante, que é Jesus falando. E Jesus, ele diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, porque os tesouros que vocês estão acumulando, as traças, a ferrugem, elas vão corroer, e os ladrões, eles escavam e roubam. Até porque antigamente não existia banco, então as pessoas, elas guardavam em baús recursos e elas enterravam. Então ali a ferrugem ia corroer a sua riqueza, os ladrões iam cavar, achar e levar embora. E ele continua dizendo assim: mas vocês devem ajuntar tesouros no céu, porque ali as traças, a ferrugem, elas não vão corroer, e os ladrões, eles não vão escavar nem roubar. E ele termina dizendo: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meu irmão, onde você tem depositado o seu coração? Isso daqui é uma verdade que todo mundo sabe. Mas só que na prática, no dia a dia, a gente esquece. E a gente começa a entesourar uma série de coisas, quando a nossa prioridade deve ser o Senhor. Que Ele possa nos livrar desse mal. E que nós só vamos conseguir ter esse discernimento para a nossa vida quando nós não estivermos aqui, mas vivendo a vida lá fora, a partir do momento em que a nossa vida realmente ela tem uma base, ela tem uma estrutura. E isso é você e Deus. Essa estrutura, Deus, ele dá todos os meios necessários para que você consiga construir essa estrutura. Agora, a sua vida devocional depende de você, a leitura da palavra depende de você, o seu crescimento diante de Deus depende de você, a sua vida de oração depende de você.
Quando foi a última vez que você parou para ler a Bíblia? Quando foi a última vez que você parou para ter realmente orar diante de Deus? Isso tudo demonstra se você está vulnerável a entesourar outras coisas ou se você realmente guarda o seu coração no Senhor. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Esse momento de dízimos e ofertas, a gente já sabe que é o momento em que nós entregamos ao Senhor uma parte daquilo que Ele vem nos dando. Nós devolvemos ao Senhor o que Ele vem nos abençoando. Que nós possamos continuar agindo dessa forma, com toda a fidelidade necessária, para que o nosso dia a dia, ele possa estar sendo vivido nessa verdade, de que o nosso coração não está preso a um tesouro corruptível, mas a um tesouro onde nada é capaz de tirar de nós. Deus abençoe, vamos continuar louvando e adorando ao Senhor. Meus lábios não se fecharão.
alguns avisos daqui da nossa comunidade. Na próxima quinta-feira, a gente tem... O que é que acontece na quinta-feira? Achei que era o Jogo do Brasil. Jantar da Ação de Graças. E nós temos essa prioridade. Aqui o jogo começa às 4 da tarde, o jantar começa às 7. Dá tempo suficiente você assistir o jogo, depois chegar aqui para a gente estar rendendo graças ao Senhor, demonstrando que o quão bondoso e misericordioso Ele tem sido conosco, como Ele tem realmente nos sustentado, né? É um momento onde a comunidade em si vai parar para engrandecer ao Senhor de forma especial. E isso é muito especial para a gente ter esse momento de comunhão, de celebração. Então, quem ainda não fez a inscrição, a gente está com esse valor super promocional, né? Uma bênção a gente ter conseguido esse valor para um buffet, um jantar de qualidade. Então, que você possa estar fazendo o pagamento, o Pix, para que a gente tenha esse momento agradável aqui juntos, né? Adorando ao Senhor. No domingo, a gente vai começar a sala para a recepção de novos membros e depois a gente vai começar também sala de discipulado. E aí vai ser um momento para algumas pessoas de forma especial, mas também a gente vai estar convidando outras pessoas. Quem tiver interesse em participar, pode vir aqui, pode procurar, para que a gente possa ter essa caminhada, tá certo? E também a gente tem, logo virando o mês, a gente tem a nossa programação de Natal, que também está sendo preparada para que a gente possa ter esse tempo de final de ano aí, né, na presença do Senhor. Estejam orando por tudo isso, para que tudo possa acontecer segundo a vontade dEle, né? A gente faz planos, mas a resposta certa, ela sempre vem do Senhor, tá certo? Vamos orar por nossas crianças. Vamos orar agora pelos dízimos e ofertas trazidos à casa do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos, porque o Senhor tem sido bondoso demais. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua misericórdia, de fato, vem nos acompanhando. Ó Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Que o Senhor possa estar conosco agora, Senhor Deus, preparando o nosso coração para a Tua palavra, ó Pai. E que o Senhor também esteja preparando o coração das nossas crianças para receber a Tua palavra. Que o Senhor possa estar trazendo, Senhor Deus, o discernimento para mim e também para os professores, ó Pai. Que o Senhor possa estar com toda a igreja, falando, trabalhando e impulsionando, Senhor Deus. E agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidos à Tua casa. Te agradecemos, Senhor Deus, pela fidelidade do Teu povo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e que nunca possamos esquecer dessa verdade. O Senhor é bom. É assim, ó Pai, que nós oramos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém. As crianças podem ir hoje, tia Fabi, tia Jassoneira. Ontem, eu estava assistindo um episódio de The Crown. E ali, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Assim, não é spoiler, porque tudo isso já aconteceu, né? Mas eu não vou estar entrando nos detalhes. Mas o príncipe Philip, ele chega para conversar com a princesa Diana. E ele diz a ela o seguinte: você deve manter a fidelidade ao seu marido e à família em público.
busque os meios necessários para que você tenha a sua felicidade no privado. Depois disso, ele vai falar com a rainha, contar sobre a conversa. A rainha, ao que parece, ela é a soberana da igreja e ela demonstra ser uma mulher que tem uma vida piedosa. E ela diz assim para ele: o marido deve esconder coisas da sua mulher e a mulher deve esconder coisas do seu marido. Mas o mais importante não é o que um sabe do outro, mas é o que Deus sabe dos dois. E aquilo dali me fez pensar bastante sobre o que Deus sabe de nós. A gente sabe que Deus sabe, mas muitas vezes a gente não age dessa forma. A gente age a completa revelia, mesmo sabendo que Deus sabe quem nós somos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós conversamos. E muitas vezes esse temor ao Senhor, aquele que o salmista falou no começo, não é vivido em nossas vidas. A nossa vida, ela não é guiada por isso. Ou seja, não é aquilo que eu mostro, não é aquilo que eu falo, mas é de fato quem eu sou. É de fato a minha essência. Porque nós vemos nas Escrituras Deus demonstrando que Ele conhece o nosso coração, que Ele esquadrinha os nossos pensamentos. E ontem eu estava cortando o cabelo e eu estava conversando com o barbeiro, dizendo que Cristo, quando Ele morreu, Ele não morreu apenas pelo perdão dos nossos pecados. Mas Cristo, Ele morreu para que nós pudéssemos ser transformados em novas criaturas. A morte de Cristo, Ele tem como o objetivo preparar e capacitar um povo para viver segundo a vontade de Deus. A morte de Cristo veio para capacitar um povo para fazer a diferença em um mundo que jaz no maligno. E para que isso possa acontecer, não é a minha vontade, não é o meu desejo, não é o meu querer que deve prevalecer, mas o querer, a vontade e o desejo de Deus. E é por isso que nós devemos negar a nós mesmos, é por isso que eu devo carregar a minha cruz, é por isso que eu devo apresentar o meu corpo em sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Porque dessa forma nós entendemos que de fato nós somos a resistência. E nós nos voltamos cada vez mais para o Senhor. À medida que isso vai acontecendo, é a chave de fato de uma transformação. E o meio que Ele elegeu para que isso pudesse acontecer foi justamente através da igreja. Daí a importância de nós sermos igreja. Daí a importância de nós vivermos a igreja. E quando a gente se depara com essas verdades, e quando a gente se depara com o texto bíblico, a gente começa a observar que Deus, Ele elegeu um povo para si. Desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus ele anuncia que a partir daquele momento, 2 gerações irão povoar a terra. As pessoas que foram separadas entre os descendentes de Deus, aquela linhagem que daria vida ao Messias, ao nosso Salvador, ao Cristo, e aqueles que são descendentes da serpente, os filhos da ira. Não há meio termo. Ou nós estamos encaixados em uma, ou nós estamos encaixados em outra descendência.
E os eventos que se desdobram ao longo da história, eles servem justamente para mostrar que os objetivos e os traços de Deus, eles são eternos. E que Deus, ele não é pego de surpresa. Muito pelo contrário, ele tem o conhecimento e ele tem o domínio de tudo. Deus não é pego desprevenido. E quando a gente se depara com um texto como o de Levíticos, capítulo 20, tem o versículo 24, e eu vou querer ler só a parte final, quando ele diz assim: eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de vocês. Eu os separei dos outros povos. Qual o objetivo? Versículo 26. Quando ele diz assim: sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejam meus. Deus nos separou para que nós fôssemos santos. Deus nos separou para que a nossa vida refletisse a santidade dele. E ele diz que nos separou dos outros povos. Deus elegeu um povo para si. E já que ele nos elegeu, ele nos chamou, ele é o responsável por nossas vidas. E nós vimos aqui no breve catecismo, de Westminster, na pergunta de número 8, dizendo que os decretos de Deus, eles são executados através da obra da criação e também da providência de Deus. E a providência de Deus significa que a criação, ela está sob o domínio, ela está sobre a regência do Senhor. Ele se apresenta como diretor, como um protetor, ele se apresenta como o amparador. O Criador governa toda a criação e governa todas as criaturas, não importando a dimensão física de cada uma. Nada do que acontece, acontece por acaso. E tudo que o homem faz, tudo que o homem é, tudo que o homem inventa, ele procede da prudente autoridade divina por ordenação ou por permissão. Deus, ele ordena ou ele permite as coisas que acontecem conosco. Tanto é que o próprio Jesus, ele nos assegura que nenhum daqueles que o Pai o deu, foi perdido. E eu queria ler João, capítulo 17, os versículos 11 e 12. Quando ele diz assim: já não estou no mundo, mas eles, nós no caso, continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, guarda no teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Com isso, é necessário observar que essa oração feita por Cristo, ele diz que ele e o Pai são um. E ele está dizendo que nós devemos ser um, assim como ele e o Pai são. A igreja deve ser uma. E a igreja primitiva, quando a gente lê, por exemplo, os relatos do livro de Atos, parece que a igreja ali entendeu muito bem o que é ser um, o que é viver em unidade. Eles entenderam essa premissa, porque eles eram um só coração, eles eram uma só alma, tanto no partir do pão, como também nas orações. E é nesse sentido, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele escreve para os crentes no Senhor que viviam na cidade de Éfeso. E agora eu convido você a abrir suas Bíblias em Efésios, capítulo 4, os versículos de 1 a 6, para que juntos possamos ler.
Diz assim, Efésios capítulo 4. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, há somente um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós pedimos, ó Pai, o pleno discernimento dessas palavras. Nos ajuda, Senhor Deus, para que estejamos Te honrando com os nossos lábios, ó Pai, com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa mente. Que tudo isso, Senhor Deus, que for aqui observado, Senhor Deus, nós possamos levar de fato para a nossa vida. E é isso que nós pedimos ao Teu Santo Espírito, que Ele possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração para entender aquilo que o Senhor quer tratar conosco. É assim que nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Apenas para que a gente possa se situar, essa antiga cidade de Éfeso, ela fica onde hoje é a Turquia. E naquele tempo ela era uma província do Império Romano que estava situada ali na costa ocidental da Ásia Menor. E a cidade de Éfeso, ela é a única cidade que aparece 3 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Atos capítulo 19, quando Paulo está fazendo parte da 3ª viagem missionária. Ele também aparece aqui, quando Paulo está escrevendo a carta à igreja, aproximadamente 10 anos depois que ele encerrou o seu trabalho ministerial na cidade. E depois é a primeira cidade que aparece na carta que o próprio Senhor Jesus, ele dirige às igrejas lá em Apocalipse. Quando ele está dizendo, em Apocalipse capítulo 3, quando ele está dizendo que que a igreja de Éfeso, ela é uma igreja perseverante. Mas é uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma. E é fantástico porque essa carta aos Efésios, ele consegue reunir uma base teológica, uma base doutrinária, mas também ele traz a vida prática. Ele consegue trazer o verdadeiro discernimento que as pessoas precisam aliado à teologia e à vida como ela é. Então, ao longo do primeiro capítulo, por exemplo, a gente vê que é exposto ali um plano glorioso de Deus na salvação das pessoas, formado desde a eternidade passada, antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação de todas as coisas visíveis. No capítulo 2, a gente vê que a graça de Deus ela é demonstrada através do momento em que pecadores eles encontram o verdadeiro caminho e eles entregam sua vida ao Senhor Jesus. E a gente vê tanto judeus quanto gregos agora unidos pela cruz de Cristo, adorando ao Senhor. E no 3º capítulo a gente ainda vê a natureza da igreja sendo demonstrada por Paulo. Até que a gente entra agora no capítulo de número 4, quando ele começa a demonstrar a forma como nós devemos, de fato, viver. E Jesus, ele, como eu falei, que ontem eu estava conversando lá no barbeiro, ele veio trazer uma nova realidade para a terra. Jesus, ele resgatou o relacionamento que havia sido perdido entre Deus e o homem. E é por isso que hoje nós somos o povo de Deus. É por isso que hoje nós somos a igreja do Senhor. E a partir desse momento, a partir do capítulo 4, é aquilo que nós precisamos fazer, porque Cristo já fez primeiro.
Cristo, ele já nos resgatou. Cristo, ele já nos perdoou. Cristo, ele já nos fez novas criaturas. Cristo, ele já nos deu acesso ao Pai. Cristo, ele já nos deu acesso ao trono da graça. E ele agora vem nos estabelecer como filhos de Deus. E Cristo, ele espera que nós, enquanto novas criaturas, nós possamos agora viver em unidade. Porque aquilo que precisava ser feito, ele primeiro já fez. Ele já tirou de nós, ele já começou a tirar esse processo todo de viver em si mesmado. E ele nos coloca agora para viver em comunidade, em viver em igreja. E a primeira coisa que Paulo ele demonstra nesse capítulo é que nós precisamos viver, nós precisamos andar de modo digno da vocação ao qual nós fomos chamados. Isso está no versículo 1. Eu não sei se você entende essa expressão. Vivam de modo digno da vocação ao qual vocês foram chamados. Agora, esse viver de modo digno, o Evangelho como um todo, ele não está preocupado com o seu comportamento. O Evangelho ele está preocupado em restaurar o seu coração. Porque o comportamento ele é consequência daquilo que existe dentro de nós. O nosso comportamento, ele é fruto da nossa essência. Se você não tem aquilo dentro de você, você vai conseguir manter um comportamento durante um tempo muito limitado. E a essência do Evangelho é resgatar e restaurar o coração do homem. E é por isso que Paulo, ele está dizendo que, mesmo ele preso, ele diz que, na verdade, ele é prisioneiro de Cristo, porque ele está unido e vinculado a Ele. Paulo, ele entende que a obra da salvação realizada por Cristo, ela foi planejada por Deus e nós estamos ligados a ela pelo Espírito Santo. E isso faz com que aquela ênfase que existia no Antigo Testamento de vocês me obedecem e eu vou abençoar vocês, ela agora é substituída, onde o foco é eu já abençoo vocês. E agora, em resposta a esse amor e a essa graça, vocês me obedecem. Eu falei aqui que já algumas vezes que é muito interessante, porque no primeiro momento, na caminhada no deserto, Deus ele primeiro liberta o povo do Egito, para depois trazer a lei, e ele não faz o contrário. Ele não traz primeiro a lei e diz assim, se vocês obedecerem, vocês ganham a liberdade. A mesma coisa acontece conosco hoje em dia. Primeiro ele nos liberta das amarras do pecado, para depois nos instruir corretamente a viver segundo a sua vontade. E o nosso andar, ele reflete a vida de Deus. A forma como nós nos portamos e nos conduzimos nesse mundo reflete quão de Deus existe em nós. E é por isso que Paulo está dizendo que nós devemos andar de modo digno à vocação a qual nós fomos chamados. Não é como eu acho que eu tenho que viver. Porque a minha cosmovisão é cristã. Não é baseado nos meus parâmetros ou de qualquer outra coisa. É impossível um cristão dissociar a mentalidade cristã de tudo aquilo que ele está envolvido. Dessa forma, sabendo que a nossa vida por inteiro, ela pertence a Deus e ela deve refletir a glória de Deus, atividades simples do nosso dia a dia, como tomar o café da manhã, deve glorificar a Deus. As decisões que eu tomo, que pode parecer besteira, devem glorificar a Deus. A minha vida no trabalho deve glorificar a Deus. A minha vida na igreja deve glorificar a Deus. Cristo não morreu
para que a nossa vida de domingo à noite possa refletir a sua imagem, possa refletir a sua glória, possa refletir quem Ele é. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser novas criaturas. E novas criaturas vivendo completamente diante dEle, diante do querer dEle. Isso é o que nós precisamos entender. E isso quer dizer que a forma como nós nos relacionamos deve glorificar a Deus. Todas as formas. Marido e mulher, pais e filhos, amigos, irmãos, colegas de trabalho. E pensando nesse texto, que aqui traz a vida da igreja, as nossas brigas, as nossas divisões, elas não edificam o nome do Senhor. Essas atitudes não glorificam o nome do Senhor. Seja na nossa igreja local, seja na igreja do Senhor, em qualquer canto onde estivermos. Então a gente precisa fazer um esforço mental para aplicar essas verdades, essas instruções, tanto aqui dentro da igreja, quanto lá fora. E a gente precisa pensar na igreja de Deus de forma grande, não apenas preso a uma denominação, a igreja local. Mas você já pensou que dentro da sua casa, a sua família é igreja? E como igreja, irmãos, corpo de Cristo, a nossa forma de viver deve ser diferente. E Paulo, ele diz assim: eu rogo a vocês. Esse rogar no grego, essa expressão, não quer dizer um pedido, mas é uma exigência. Paulo está quase que nos exortando. Ele está dizendo que nós precisamos aprender a nos respeitar, andar de modo digno da vocação a qual nós fomos chamados. Aí você pode dizer assim: mas qual é essa vocação? Não estou entendendo o que é isso. A vocação é o chamado de Deus. É quando Ele nos chamou, libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do seu Filho amado. Deus, Ele nos tirou das trevas e nos estabeleceu na luz, e Ele nos estabeleceu ainda como filhos. Então nós precisamos saber andar de modo digno a essa filiação e aprender a conviver com toda essa diferença e a pluralidade que existe dentro da igreja. E aí você deve dizer assim: mas como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu devo viver dessa forma? E a resposta está aqui no texto. Você deve viver usando as características de Cristo, que é a humildade e a mansidão. E é interessante porque Paulo está falando isso para a igreja, enquanto eles estavam sendo governados pelo truculento império romano, que não tem nada de humilde nem manso. Paulo está falando isso quando a mentalidade das pessoas era a mentalidade dos pensadores gregos, onde a humildade não era sinônimo de virtude. Apenas em Cristo é que ela se torna uma virtude. Tanto é que a primeira das bem-aventuranças de Cristo fala sobre ser humilde. Então, a vida de Cristo e a morte, eles são um retrato dessa vida que foi vivida sem se preocupar com a sua reputação. Então, assim como Ele nos chamou para seguir os seus passos, a humildade deve acompanhar o cristão em todos os momentos. Nós devemos aprender a viver com mansidão. Num mundo de rede social, onde a gente esbraveja, onde a gente xinga, onde a gente cancela, Cristo nos chama para viver e para sermos mansos. E a mansidão bíblica não é fraqueza.
A mansidão bíblica não é você ser um abestalhado, mas é a personalidade de uma pessoa forte, que é senhora de si mesma, mas também serva de outras pessoas. Uma pessoa mansa é aquela que não insiste em seus direitos, é aquela que não vai estar reivindicando a sua própria importância, a sua autoridade. Uma pessoa mansa é aquela pessoa que controla o seu temperamento. Uma pessoa mansa controla os seus impulsos. Uma pessoa mansa, ela controla a sua língua, os seus desejos. Ela tem domínio próprio. Ela sabe como deve se comportar. A mansidão é quando nós, depois de andarmos 1 milha com aquela pessoa, a gente tem que andar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, quantas forem necessárias. E sabe como é que a gente vai conseguir isso? Com longanimidade, que é descrito como uma das características do fruto do Espírito, pelo próprio apóstolo Paulo. Só que a longanimidade aqui, ela é no sentido de não me apressar em se vingar. A longanimidade aqui é no sentido de não retaliar, ferindo aquele que me feriu. E isso só é possível suportando em amor. O suportar é dar o suporte, é ser o suporte que a outra pessoa ela precisa. É a manifestação prática da longanimidade. Significa que nós devemos ser tolerantes com a fraqueza dos outros, mesmo quando aquela pessoa já te tirou a paciência. Mesmo quando você tem que falar não sei quantas vezes a mesma coisa. Mas nós devemos nos suportar em amor. É um desafio muito grande a gente lidar com a falta dos outros. É um desafio muito grande a gente se esforçar quando pessoas nos desagradaram. Mas tudo isso deve ser feito com amor. E Paulo ele diz no versículo 3 que o reflexo de tudo isso, o reflexo de todo esse esforço, é para que a igreja ela saiba viver preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. A igreja precisa fazer a diferença, mas antes ela tem que ser a diferença. Nós somos convidados a sair da nossa zona de conforto, a suar a nossa camisa, a nos gastar, esforçando para manter a paz na igreja. E quando eu falo de pessoas que dão trabalho de se conviver, eu tenho certeza que você lembra de algumas pessoas. Pelo menos uma pessoa você vai lembrar. O problema é se alguém estiver lembrando da gente. Essa unidade, ela é uma criação do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, ele promove uma unidade pessoal e uma unidade pessoal, onde o próprio Espírito ele é a causa originária e também a sustentadora do vínculo da paz. E é interessante porque Shalom, né, a paz, ela tem um significado muito especial nesse caso, porque a paz, o Shalom de Deus, é no sentido de você estar em paz. É no sentido de você olhar outra pessoa na igreja e você não sentir ranço, não ter rancor, você se ter amor pela pessoa. Isso é a paz que é aqui demonstrada, trazida, como nós devemos nos portar. Paulo ele está dando um puxão de orelha que atravessa milênios para chegar agora na gente.
onde ele está dizendo que nós aqui não devemos brincar de ser igreja, mas de fato viver a igreja. Quando a gente entende que em Cristo nós somos novas criaturas, como diz em João capítulo 4, não nascido da carne, mas nascido do Espírito, tudo se torna diferente. Dessa forma, as fofocas, a maledicência, a intriga, elas não devem acompanhar o cristão, elas não devem fazer parte da nossa vida, elas não podem existir no meio do corpo de Cristo. Essa unidade, ela é de Deus. Vocês conseguem entender que Deus, ele estabeleceu a igreja como um povo que deve ser unido pelo vínculo da paz e que nós não podemos ser os responsáveis por querer atentar contra a paz do Senhor. Nós não podemos ser instrumentos contrários àquilo que Ele nos deixou, aquilo que Ele promoveu através da morte de Cristo, onde Ele traz um povo para si, para que esse povo possa viver em paz, esse povo possa ser um corpo. Nós não podemos dar brechas, nós precisamos ter o pleno discernimento de como é que nós devemos de fato viver. E saber que nós somos um só corpo é saber que nós somos um só espírito, como está no versículo 4. Quer a gente concorde com isso ou não. Tem muita gente que até diz assim, né? Como é? Irmãos, nós somos primos, ou primos, nós somos irmãos, né? O pessoal de outras igrejas. Não existe. Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador são automaticamente inseridos no corpo de Cristo. Não existe diferença, não existe distinção. A gente não vai se ficar preso a questões denominacionais. Mas a gente precisa ter o pleno discernimento e a maturidade também para entender e termos cuidado quando se fala em pluralidade dentro da igreja. Porque existem muitos lugares, muitos movimentos que eles tentam unir uma série de coisas, uma série de religiões, de forma não bíblica. Eles tentam abolir a ideia de doutrina, eles tentam abolir a ideia de teologia, dizendo que o que deve prevalecer é o amor. Só que Paulo, ele quando está falando sobre unidade cristã, que aqui no capítulo 4, ele passou por 3 capítulos trazendo a doutrina necessária para estabelecer uma verdade. Se essa verdade não for estabelecida na doutrina, ela é como uma casa que ela é construída sobre a areia. Então a unidade cristã, ela é a base da Trindade, onde há um só Espírito, há um só Senhor, há um só Deus e Pai de todos. Há um só corpo, há uma só igreja verdadeira, que é o corpo de Cristo, que é a forma, que ela é formada tanto por judeus, gentios, pessoas de diferentes. A única família que existe nos céus e na terra. Há um só Espírito que habita em todos os crentes. E quem não possui esse Espírito não pertence a Cristo. Há uma só esperança para o crente. E essa esperança é que um dia Cristo ele voltará, que os mortos irão ressuscitar e que todos nós habitaremos com o Senhor com um corpo glorificado, sem pecados, sem culpa, onde todas as coisas elas serão restauradas e então haverá novos céus e nova terra. Há um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós, que ressuscitou por nós e que vive por nós e que voltará por nós. Há uma só fé, e essa fé é a fé que revela as verdades celestiais e que nós acreditamos, assim como está a nossa confiança diante de Deus. Há um só batismo, e aqui a gente não está falando de sacramento.
A gente está falando aqui no batismo do Espírito Santo, quando as pessoas elas têm um encontro com o Senhor Jesus, quando os olhos são desvendados e elas conseguem identificar que somente o Senhor é Deus, onde consegue confessar que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador, e ali ele é vinculado no Espírito e faz parte dessa comunidade de um só corpo diante de Deus. E há um só Deus e Pai de todos. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está entendendo que nós somos um e que você, de forma alguma, pode atrapalhar o plano de Deus, o querer de Deus? Ele está demonstrando que a unidade já existe. Ele está demonstrando que o corpo já é vivo, já é atuante. E nós precisamos nos esforçar para que isso possa continuar sendo a verdade. E sabe como é que a gente consegue viver essa unidade? Quando a gente tem pequeno grupo, é ali que a igreja deve estar. Não adianta desculpas. Quando a gente tem um evento, é ali que a igreja deve estar. Não adianta desculpas. Quando a gente tem qualquer coisa promovida, é ali que a igreja deve estar. Porque nós não estamos em busca de um evento. A gente está em busca de comunhão. A gente está em busca de reunião. A gente está em busca de abrir coração. A gente está em busca de estar sendo suporte para o outro. A gente está em busca de estar crescendo no conhecimento diante de Deus. Não adianta a gente se apegar a uma série de questões. A gente só vai ser um se antes nós vivermos como um. Se antes nós estarmos presentes na vida do outro, sendo ali contato. O que o período online fez foi trazer o distanciamento. E a gente entende, a gente sentiu na pele que nós não fomos feitos para viver isolados. Nós devemos ser um. Nós devemos buscar essa comunhão. A igreja do Senhor, é fantástico isso, ela está espalhada nos 4 cantos da terra. Imagine você, se você pudesse ter uma visão do globo terrestre, que em cada lugar onde a igreja estivesse reunida, ali aparecesse uma luz. E você vê o globo cheio de luz, cheio de lugares, e saber que ali o corpo de Cristo está presente, onde ali a igreja está presente, seja aqui, seja nos Estados Unidos, no Afeganistão, na caverna, onde for, é corpo de Cristo. É um, nós somos um. A igreja, ela não pertence a ninguém. A igreja não pertence a um bispo, a um papa, a um pastor, a nada. A igreja é a igreja do Senhor. E tudo se torna prático quando nós, antes de vivermos a igreja, nós sermos a igreja. E é por isso que todos nós fomos dotados de dons para servir a igreja. Para que a igreja ela possa ser viva, atuante, para que a igreja ela possa estar funcionando, servindo a Deus com a nossa vida, com aquilo que Ele nos deu. Isso é que é ser igreja. E sabe onde é que começa todo esse treinamento? Dentro da nossa casa. Quando ali nós somos igreja. Dentro da nossa casa nós precisamos ser humildes e mansos. Agir com longanimidade, com paciência, sendo suporte um para o outro. Ali é a igreja.
E quando a gente entende que nós somos igreja em qualquer lugar, a gente começa a ter uma outra percepção das coisas. Porque não tem como dissociar a vida cristã do que acontece lá fora. É tudo a mesma coisa. É por isso que nós devemos procurar nos empenhar a viver esse vínculo. E sabe quando é que as distâncias elas diminuem? Quando a gente aprende a estar perto. Quando a gente aprende a conhecer o outro, a conviver o outro, a entender o outro, a perguntar, a ouvir, aí as diferenças elas começam a diminuir. Nós precisamos entender que nós somos uma comunidade no mundo caído e que nós devemos fazer a diferença. A igreja do Senhor Jesus precisa andar de modo digno da vocação a qual foi chamada. E para que isso possa acontecer, você precisa ser igreja em qualquer canto, em qualquer lugar que você esteja. E é muito especial falar sobre isso, sobre ser igreja, numa noite em que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. No momento em que aqui nós estamos nos apresentando como aquelas novas criaturas diante de Deus. E tudo isso só foi possível graças ao sacrifício de Cristo. E, Haroldo, por favor. E nesse momento de ceia, eu queria que, antes de começar a distribuição dos elementos, que nós pudéssemos parar um tempo, parar um pouco, para que nós possamos orar e pedir a Deus um discernimento que vem do alto, entendendo o significado desse momento e o que Ele quer e o que Ele espera de nós. Que Deus ele possa nos abençoar. Logo depois, Haroldo ele vai estar se posicionando aqui para a distribuição dos elementos e eu vou pedir para que vocês, por fila, possam estar vindo buscar o elemento e voltar para o lugar para que depois, juntos, nós possamos todos participar. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas
Enquanto todos comiam, como está registrado em Mateus capítulo 26, a partir do versículo de número 26. Enquanto todos estávamos ali reunidos, o Senhor Jesus, Ele pegou o pão e o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo que todos deveriam comer dele. E logo depois Ele pegou um cálice, o abençoou e disse aos seus discípulos: bebam todos dele, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. Promessa gloriosa para a nossa vida, de que nós somos um em Cristo, assim como Ele é um com o Pai, e que um dia, na presença do Pai, estaremos juntos celebrando a vitória de Cristo. Participemos todos. Ó Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo privilégio de nos trazer à Tua casa, Senhor, e compartilhar da mesa, Pai amado. Nos lembrando do pacto que foi feito por Ti, Senhor, em nos resgatar, em ser necessário a Tua morte na cruz, ó Deus. Que nós não nos esquecemos quanto foi difícil para Ti. E foi por causa de mim e por causa de cada um dos irmãos que aqui está, Senhor. Que esse momento não nos seja esquecido em momento algum, Senhor. Porque foi com o sangue de Cristo que fomos lavados, ó Deus. E por isso te agradecemos por esse privilégio, por essa honra de podermos partilhar agora, Senhor, nesse memorial. Grato pela Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pelos cravos em tuas mãos, Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor sobre o trono.
Deus, ainda na tua presença, é que nós dizemos que só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e adoração. Deus, nós te agradecemos por essa demonstração de amor, dessa demonstração de cuidado, Senhor, dessa demonstração de zelo ao se entregar, Senhor Deus, por nós. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a tua entrega, Senhor Deus, resultou no fato de sermos agora inseridos, Senhor Deus, no pacto eterno de Deus, onde agora, Senhor Deus, o Senhor se responsabiliza por nós, onde nós que antes éramos, Senhor Deus, filhos da ira, agora nós somos filhos de Deus. Te agradeço, ó Pai, por esse ato, Senhor Deus, que tirou de nós o peso da culpa dos nossos pecados. Te agradeço, Senhor Deus, por ter bebido o cálice da ira de Deus, e por isso, Senhor Deus, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. É por isso que agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. É por isso que agora nós devemos fazer a diferença nesse mundo que jaz no maligno, ó Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a fim de preservarmos, Senhor Deus, o vínculo da paz promovida pelo Teu Espírito Santo, a nos comportarmos, Senhor Deus, como igreja, a sermos, Senhor Deus, o Teu corpo andando no meio do mundo, e que as pessoas, elas possam ver, Senhor Deus, nos observar e entender que existe de fato Deus, e que é um Deus forte, poderoso, que nos tirou, Senhor Deus, de um lamaçal e nos colocou num lugar seguro. Nós agradecemos, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor faz na nossa vida. E te pedimos que a boa obra que o Senhor começou, que ela continue em nós até a volta do Senhor Jesus. É assim, ó Pai, que nós oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor e a misericórdia do Deus, o Eterno Pai, que o consolo, a comunhão do Deus Espírito Santo repousem sobre todos nós, sobre a igreja do Senhor, todos os dias, até a sua volta. E meu irmão, Ele voltará. Boa semana, Deus abençoe. Vamos louvar e depois a gente se confraterniza. Os montes correm para o mar, teu rio